Um avião a jato voa para o norte, de Brasília até Belém, a 1.630 km de distância, levando 2 horas e 10 minutos nesse percurso. De lá segue para o oeste, chegando a Manaus, distante 1.290 km de Belém, após 1 hora e 50 minutos de voo. Item A. Qual é o vetor de deslocamento total do avião? Bom, o vetor de deslocamento, ele parte de Brasília, que está mais ou menos no centro, e vai até Belém, voando no sentido norte, 1.630 km de distância, certo? Só que depois ele vai para oeste, chegando a Manaus, distante 1.290 km de distância, um pouco menor aqui. Então, o vetor de deslocamento vai ser esse cara aqui, certo? Aqui é Manaus, que é o destino, aqui é Belém. Sendo essa direção o norte, né? E para a esquerda oeste. Então, esse é o item A. Item B. Qual é o vetor de deslocamento total do avião? Não, qual é o vetor velocidade média no trajeto Brasília-Belém? O vetor velocidade média, tá. Só uma coisa antes de partir para o item B, né? A gente pode escrever o vetor posição, né? O vetor posição é igual a menos 1.290 na direção I, mais 1.630 na direção vertical, né? Esse é o vetor posição. Agora no item B ele pede o vetor velocidade média, né? O vetor velocidade média é igual a variação do vetor posição dividido pela variação do tempo. Ele quer o vetor velocidade média no trajeto Brasília-Belém. De Brasília até Belém, a variação do vetor posição é igual a 1.630 km, né? Porque ele só anda na vertical 1.630 km. Então, a velocidade média vai ser 1.630 km em J, sempre lembrando de colocar a direção, porque estamos falando aqui de vetores. 1.630 km dividido por... Ele demorou 2 horas e 10 minutos nesse percurso. 2 horas e 10 minutos. Isso em horas. 10 minutos é 1/6 de horas, né? 1/6 é igual a aproximadamente 0,166. Então é como se ele tivesse percorrido 2,166 horas. Tá? Eu só estou passando 2 horas e 10 minutos para horas. Então fica 2,166 hora. Então esse é o vetor velocidade média. Fazendo essa divisão, 1.630 km dividido por 2,166 hora é igual a 752 km por hora na direção J. Então esse é o vetor velocidade média aí no trajeto Brasília-Belém. Agora no item C ele pede o vetor velocidade média no trajeto Brasília-Manaus. Ou seja, é análogo, é o mesmo raciocínio. A velocidade média, né, o vetor, é igual à variação do vetor posição dividido pela variação do tempo. Nesse caso, ele andou menos 1.290 km na direção I.
Então, a variação do vetor posição vai ser menos 1.290 km na posição I, só que mais 1.630 km na posição J também, que ele variou também. E ele fez esse trajeto em 2 horas e 10 minutos, 2 horas e 10 minutos mais 1 hora e 50 minutos. Somando isso aqui vai dar 4 horas o total da viagem. Então ele fez isso aqui em 4 horas. Então, fazendo essa conta, o vetor velocidade média vai ser igual a menos 1.290 dividido por 4 vai ser menos 322 km por hora na direção I, mais 1.630 dividido por 4 é 407 km por hora na direção J, certo? Então esse é o vetor velocidade média na viagem Brasília-Manaus.